Deixa eu perguntar para vocês, você sabe quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim do Éden? Você já fez essa pergunta alguma vez? Já perguntou? Já teve essa dúvida? Pois bem, será que a Bíblia nos dá alguma pista sobre quanto tempo Adão esteve no jardim? Sabe-se pela palavra que Adão e Eva foram os primeiros homens, os primeiros seres humanos que pisaram sobre essa terra. Existe aí uma teoria, depois podemos falar a respeito, que Adão não foi o primeiro homem, que teve outras pessoas, né, antes de Adão, e blá 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 e por aí vai, né? Só que nós sabemos que o testemunho interno bíblico aponta que Adão, de fato, foi o primeiro homem. Tanto que Paulo, aos Romanos, ele, se não tiver enganado, Romanos capítulo 5, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Então, se Cristo é o segundo Adão, o segundo só pode vir depois do primeiro. Então, Cristo é o segundo, Adão necessariamente precisa ser o primeiro. Portanto, Adão foi sim criado por Deus como sendo o primeiro homem do pó da terra, né? O nome hebraico dele é Adam, e tem ligação com barro, né? Com a cor do barro. Foi feito do barro, foi criado adulto já, e como esteve sozinho, Deus declarou assim: olha, não é bom que o homem viva só, então vou fazer uma adjutora, fazer uma companheira para Adão. Aí o texto diz que Deus aplicou como se fosse, né, uma anestesia lá em Adão. Então adormeceu, e da costela de Adão, né, e ao lado, Deus fez Eva e disse que Eva seria a adjutora de Adão, seria aquela que haveria de auxiliar o papel de Adão. Então a mulher ela foi criada para estar ao lado do homem, né, como uma submissa. E aí você sabe que o termo submissão não significa que a mulher seja uma escrava do homem, tanto que não foi tirada dos pés para que o homem não viesse escravizá-la. E ela também não foi tirada da cabeça para que essa não viesse dominar o homem, mas foi tirada do lado para que pudesse estar junto. Então, quando fala de submissão, não fala de uma subserviência ou de uma escravidão, mas alguém que aceitou a missão do marido, a submissão, uma missão abaixo da outra. Significa que a mulher ela tem mesmo a mesma importância que o seu marido dentro da instituição chamada casamento. Ambos são líderes, ambos são iguais, porque ambos são seres humanos, saiu do outro. Então a mulher e o homem têm papéis, apenas de papéis diferentes, mas são iguais em importância, são duas pessoas que precisam ocupar os seus papéis dentro da família para que a família viva bem. Então a mulher ela é submissa no sentido de aceitar a missão do marido, né? Alguém que entende qual que é o papel do marido e o ajuda no desempenho desse papel. E o mesmo homem deve proteger a sua esposa que está ajudando ele a desempenhar o seu papel como marido. Bem, este é um assunto que podemos tratar em outro vídeo, acerca do papel de cada um, né, do homem e da mulher. Mas a pergunta aqui a ser respondida é a seguinte: quanto tempo ficaram os dois? Eu comecei falando de Adão, depois tive que dar a origem de Eva, foi tirada da costela de Adão, e agora nós temos duas pessoas aqui. Nós temos Adão e temos Eva, né? Que era a esposa de Adão, portanto a companheira. Ambos foram criados por Deus e foram colocados no jardim chamado Éden. E eu quero fazer uma nota aqui para vocês, dizendo o seguinte, que o jardim do Éden era o melhor lugar da terra, posso assim afirmar. Era um jardim, paraíso no Éden. Não havia lugar melhor do que o Éden. Posso assim afirmar e acredito que era um lugar excelente. E foi exatamente neste ambiente que aconteceu o problema do pecado. A queda da espécie humana se deu lá. E isto pareceu ser muito rápido. Então, quando você olha para a história dizendo que Deus criou o homem, depois criou a mulher, e depois
conta que Eva estava caminhando no jardim, teve um encontro com a serpente, que era a personificação do próprio Satanás ali, né? Satanás, na verdade, usou o corpo de uma serpente que infere-se do texto, e ela andava de pé, né? E depois a maldição diz que ela rastejaria sobre o seu ventre, então tudo indica aí que a serpente ela andava de pé, de uma posição ereta, né? E a maldição fez com que ela ficasse rastejando, certo? A serpente teve aquele encontro com Eva lá no Éden. Eva acabou conversando com a serpente e sofreu aquela manipulação. Ela teve uma guerra no campo da mente e acabou perdendo esta guerra. Logo depois acabou se rendendo à proposta, comeu do fruto proibido e, para piorar o fato, deu ao seu marido Adão. Adão poderia muito bem repreendê-la, mas não o fez. Comeu junto com Eva o fruto proibido. E assim ambos pecaram e por causa disso sofreram uma punição, sendo uma delas a expulsão do jardim do Éden. Bom, quanto tempo isso tudo levou, né? Desde a criação do homem lá no jardim, criação da mulher, depois o ataque da serpente, vamos dizer, a tentação da serpente, incentivando Eva a desobedecer a Deus. Havia uma ordem expressa para que eles não comessem aquele fruto, porque traria consequências graves para eles, sendo a morte. De fato, depois veio morte moral, física, a morte eterna. Portanto, quanto tempo isso tudo levou para acontecer? Bastante coisas ali. Parece que aconteceu muito rápido. Quanto tempo será que eles ficaram no Jardim do Éden? Será que ficaram anos, meses, dias? De acordo com o que está escrito em Gênesis capítulo 4, diz que Adão conheceu a sua mulher. Nós sabemos que a expressão conhecer significa ter intimidade, né? Eles tiveram uma intimidade, isso refere-se ao ato sexual do casal. Então, tudo aponta ali no texto que esta foi a primeira vez que eles tiveram essa intimidade. Se foi a primeira vez, portanto, como está claro ali, né, essa expressão, o que os estudiosos concordam, né, e entendem? Que Adão e Eva permaneceram no Jardim do Éden, talvez por alguns dias ou até mesmo horas. Olha que curioso, né? Dias ou horas. Eu acredito que tenha ficado também alguns dias, né? Creio que Adão tenha sido criado, tem vivido de jeito solitário e Deus depois criou Eva e deu a eles talvez alguns dias para que eles pudessem se conhecer, conhecer bem o jardim e logo depois de alguns dias descer, eles pecarem e serem expulsos. Então, de acordo com o que nós lemos e aprendemos aqui, com aquilo que a Bíblia nos permite entender, muito provavelmente Adão e Eva permaneceram no Jardim do Éden alguns dias ou algumas horas. Deixa aqui nos comentários o que você acha, qual é a informação que você tem sobre esse assunto. Se você tem mais informações que você consiga aqui trazer para nós, mais argumentos sobre quanto tempo Adão permaneceu aqui na Terra, ou melhor, no Jardim do Éden. Tá? A impressão que temos, de acordo com comentários bíblicos, é que ele tenha ficado alguns dias ou horas. O que você acha disso? Alguém foi criado no melhor lugar da Terra e não consegue permanecer lá. Pecou no melhor lugar e não consegue permanecer. Tá bacana. Que era o Jardim do Éden. Cometeram pecados, foram expulsos. Depois tiveram que viver fora do Jardim do Éden. Que situação viveu os primeiros homens da Terra? Portanto, eu fico pensando sobre esse detalhe e é lamentável você ter uma informação dessa de alguém não conseguir viver muito tempo num paraíso, não conseguir aproveitar, rapidamente cair no pecado, no conto da serpente, e é o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas receberam de Deus um paraíso, uma vida abundante, foram perdoadas, foram resgatadas, tiveram uma vida nova e foram colocadas no paraíso, numa situação muito boa, espiritualmente falando. Mas, quando recebe a primeira tentação, a primeira proposta de prazeres ou de poder, acabam cedendo e caem e perdem.
essa posição em Cristo que é tão maravilhosa. Então fica aqui uma reflexão para nós. Valorize o lugar que você está. Se você não está em uma posição de paraíso, sentido espiritual em Cristo, reveja a sua vida, se converta, se arrependa. Se você ainda não é um cristão, chame Deus para ser teu amigo, converse com Ele, deixa Ele conduzir a sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Todos nós precisamos nos voltar para Deus, voltar para a origem. Deus nos quer no paraíso de volta. Tá? Então, queridos, fica essa reflexão para nós. Você que está me ouvindo aqui, se não é inscrito, gente, já aproveita aqui, se inscreva no canal Bíblia no Foco. Aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, temos muita coisa para falar. Vamos ainda tratar em vídeos posteriores. Será que Adão foi salvo? Será que Adão estará no céu ou não? O que você acha? Coloca nos comentários aqui que eu vou gravar um vídeo depois sobre este assunto, comentando dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa sua curtida, compartilhe com mais pessoas. Vamos abençoar os outros com o conhecimento da palavra de Deus. Deixo aqui meu abraço a você, graça e paz, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Você não pode perder, venha participar desse grande